Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado O Milagre dos 5 Pães e 2 Peixinhos. Deus nos dá muita graça e bênção através da Páscoa. Vamos estudar o significado da Páscoa na Bíblia. Especialmente, a Bíblia registra muitos milagres que Deus realizou através do pão. Através do milagre conhecido como os 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Enquanto os israelitas andavam pelo deserto, Deus realizou outro milagre ao prover o maná para eles. Ele salvou todos os israelitas da fome dessa forma. Além disso, sobre a Páscoa, o que podemos ver nela? Podemos ver o pão. O pão não aparece junto com o vinho. Na cerimônia da Páscoa, Deus também soprou um milagre no pão. Houve um milagre na história dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Houve um milagre no deserto com o maná. Além disso, Deus sopra um milagre no pão e no vinho da Páscoa. O milagre que Ele sopra neles é o milagre da vida eterna. Desta vez, vamos tomar um tempo para estudar a vontade de Deus através da história dos 5 pães e 2 peixes através do livro de João capítulo 6. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Entre tantas pessoas, quantas podem estar realmente satisfeitas? Simplificando, foi isso que André quis dizer. Porém, Jesus fez com que eles trouxessem o pão para ele. Depois de dar graças, ele disse: Dividam e distribuam. E quantas pessoas comeram? Não foi o suficiente mesmo depois de 5.000 pessoas comerem? A Bíblia registra: eles os reuniram e encheram 12 cestos. Há algo muito importante nessa cena. O que vocês acham que é? O que devemos prestar atenção aqui é que precisamos distinguir entre o que Deus pode fazer e o que nós podemos fazer. Vamos pensar sobre uma expressão em inglês primeiro. Há uma expressão, as motias. Significa tanto quanto alguém faz. Quando adicionamos I can às motias, isso significa tanto quanto eu puder. A seguir, vamos adicionar you can às motias, tanto quanto você puder. Então, vamos colocar God no lugar de I e you. É tanto quanto Deus puder. Devemos pensar cuidadosamente sobre a cena no livro de João capítulo 6. O que as pessoas puderam fazer no milagre dos 5 pães e 2 peixinhos? Nós temos a habilidade de alimentar 5.000 pessoas? Nesta situação, não há nada que vocês, ou eu possamos fazer além de dizer a Jesus: há um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Não havia ninguém entre as pessoas reunidas que pudesse saciar os famintos, nenhum sequer. Porém, o que aconteceu quando eu e você foram omitidos? E então Deus foi adicionado?
Uma obra incrível aconteceu quando os 12 cestos transbordaram mesmo, depois de as pessoas terem comido até se fartar. Irmãos e irmãs, o título de hoje é O Milagre dos 5 Pães e 2 Peixinhos. No meio dos milagres, há uma distinção entre o que nós podemos fazer e o que Deus pode fazer. Nós constantemente pensamos no que podemos fazer, dizendo que sempre dependemos de Deus. Irmãos e irmãs, não somos os únicos que trabalham para o Evangelho. Mas quem mais está trabalhando? No livro de João capítulo 5, versículo 17, o que está escrito? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Há aqueles que pensam sobre o que Deus pode fazer, e aqueles que apenas pensam sobre o que eles podem fazer. Um dos exemplos foi quando os israelitas exploraram e conquistaram Jericó. Entre os 12 espiões, 10 apenas olharam para o que eles podiam fazer. Porém, Josué e Caleb eram diferentes. Eles olharam para o que Deus podia fazer. Deus está nos ajudando, mas se começarmos a ter a mentalidade de que isso não é possível, todas as portas se fecharão a partir desse momento. Quando Deus abrirá a porta para nos ajudar? Quando tivermos fé, tudo será aberto para nós. Então, o que os olhos de hesitação sempre veem? Eles veem apenas obstáculos. O que os olhos da fé veem? Eles sempre veem o caminho. Quando hesitamos e duvidamos, sempre vemos os obstáculos que estão em nosso caminho e dizemos, por causa disso, não podemos fazer, e por causa daquilo, não podemos fazer. Porém, a partir do momento em que tivermos os olhos da fé, tudo será feito tranquilamente. Agora, estamos na etapa final em que o Evangelho está sendo pregado em Samaria e até aos confins da terra. Enquanto realizam o Evangelho, algumas igrejas apenas estabelecem o objetivo do que elas podem fazer, enquanto outras igrejas estabelecem o seu objetivo para o que Deus pode fazer. Portanto, Deus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 9, faça-se-vos conforme a vossa fé, não é? Como Josué e Caleb, devemos ser aqueles que creem absolutamente que Deus pode fazer qualquer coisa e agir. Irmãos e irmãs, havia um caminho no Mar Vermelho ou não? Não havia nenhum caminho. Com seus olhos de dúvida e hesitação, eles viram apenas obstáculos. Como os 600.000 homens, junto com suas esposas, filhos, rebanhos e rebanhos de ovelhas, podem atravessar esse vasto mar e ir para aquele lado? Não importa o quanto pensemos, tudo é um obstáculo quando olhamos com dúvida. Porém, quando olhamos para isso com fé em Deus, Ele não revela que há um caminho? Estende o teu bordão sobre o mar. Crendo absolutamente no fato, Deus está nos guiando. Já que Deus prometeu a terra de Canaã, Ele certamente nos guiará. Moisés estendeu seu bordão sobre o Mar Vermelho. Então, um caminho que era invisível até aquele momento foi então revelado. Irmãos e irmãs, esse é o nosso Deus. Através do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, o que eles puderam fazer? Não havia nada que eles pudessem fazer. Eles apenas olharam para Jesus. Quando ele disse a eles para alimentar 5.000 pessoas, eles ficaram surpresos, e disseram, como podemos alimentar 5.000 pessoas? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Quantas pessoas podem ficar satisfeitas com isso? Todos os discípulos apenas pensavam dessa forma. É por isso que o próprio Jesus mostrou esse milagre a eles. Ele mostrou a eles o quanto Deus podia fazer. Ele mostrou a eles uma pequena fração do que ele podia fazer. Quando as Motias Gadkin, tanto quanto Deus puder, foi colocado na situação, todas as 5.000 pessoas ficaram satisfeitas.
E os 5 pães de cevada acabaram enchendo 12 cestos, e transbordaram. Quando Deus faz isso, Ele quebra nossos pensamentos e conceitos físicos no mundo físico. Quem está sempre conosco nesse Evangelho, já que Deus diz: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não devemos excluir a habilidade de Deus, que está conosco, e não devemos estabelecer nossos objetivos de acordo com o que nós podemos fazer. Devemos ter uma fé como: se Deus trabalhar nisso, pode ser concluído em um mês, pode ser realizado em uma semana, ou até mesmo em um dia. Somente quando tivermos esse tipo de fé, se Deus disser, será feito de acordo com a sua fé. Esse mundo não será completamente transformado no mundo de Deus? Já que Deus nos diz que isso será feito de acordo com a nossa fé, esse ano deve ser o ano em que podemos ter esse tipo de fé. Ao examinar o que podemos fazer, e o que Deus pode fazer no Evangelho de João capítulo 6, podemos confirmar que não há, de fato, nada que nós mesmos possamos realizar. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 16. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Vamos ver o milagre do maná. Vejamos o capítulo 16, versículo 4. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Aqui, podemos ver que não houve apenas uma história de Deus alimentando 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. O que Deus fez do céu? Ele fez chover maná diretamente. Nosso Deus não é um Deus que pode realizar a sua obra apenas quando há uma ferramenta intermediária. No deserto, o que ele fez do céu, mesmo sem ferramentas, como os 5 pães e os 2 peixinhos? Ele enviou o maná imediatamente. Vamos contemplar esse assunto através dessa cena. Depois do primeiro mês de sua jornada de 40 anos no deserto, os israelitas ficaram sem comida que trouxeram com eles. Eles não tinham comida. Quando eles olharam para a frente, eles puderam ver apenas um campo estéril onde não havia grama. Assim, eles ficaram frustrados. Aos seus olhos, Canaã, para onde eles deveriam ir, não apareceu. E a situação diante deles era desesperadora. Porém, Deus fez chover maná do céu. Precisamos pensar sobre o pão chamado maná. Naquele momento, o que eles poderiam fazer nessa situação? Eles ficaram sem comida, e não tinham mais nada. Quando eles deixaram o Egito, eles tiveram que sair com sua família às pressas, então eles trouxeram apenas comida para um mês. Eles esperavam que mesmo que Canaã fosse muito longe, um mês seria suficiente para chegar a Canaã. Eles prepararam a comida, pensando: não importa o quão devagar prossigamos, um mês será mais do que suficiente. Porém, um mês se passou, mas eles não chegaram a Canaã. Em tal situação, o que eles poderiam fazer? Eles não tinham o poder de realizar um milagre alimentando 5.000 pessoas como Jesus, não é? Irmãos e irmãs, devemos conhecer nossa habilidade nesta época. Precisamos entender tanto as nossas próprias capacidades, quanto o poder de Deus que nos guia. O que Deus pode fazer? O que nós podemos fazer? Na história dos 5 pães e 2 peixes, eles perguntaram: como podemos alimentar 5.000 famintos sentados em campos vazios? Quando o menino disse: tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus respondeu: traga-os a mim.
Já que Jesus disse, traga-os, não há nada que eles possam fazer além de trazê-los. No deserto, não havia mais nada que eles pudessem fazer. Porém, quem estava com eles? Deus estava sempre com eles por onde quer que fossem. Não importa quão duras ou solitárias fossem as situações, Deus estava sempre conosco. Já que nos esquecemos constantemente da existência de Deus, continuamos perdendo as oportunidades de experimentar seus milagres. Irmãos e irmãs, o milagre do Mar Vermelho não foi o único milagre. Por 40 anos, Deus deu comida todos os dias para incontáveis pessoas que estavam andando no meio do deserto. Isso poderia ser realizado sem o grande poder de Deus? Esse é o nosso Deus. Além disso, na história da viúva de Sarepta, quanto mais farinha ela pegava, mais farinha acumulava. Quem pode realmente realizar esse milagre? Acima de tudo, de acordo com o livro do Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que Deus fez no princípio? Deus criou os céus e a terra. Quem criou o enorme tamanho da terra em que vivemos? Deus fez isso. Assim que ele falou apenas uma palavra, tudo foi criado imediatamente. Quem tem essa habilidade? Esse é o nosso Deus, nosso Pai e nossa Mãe. Devemos crer em Deus. Quando cremos em nossa própria força, em nossas habilidades de oratória, e em nossos talentos, nunca poderemos testemunhar o poder de Deus. Somente quando dependermos absolutamente de Deus, poderemos ver o seu poder. Não há nada que possamos fazer sozinhos. No milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos disseram: como podemos satisfazer tantas pessoas? Não há nada que possamos fazer sobre isso. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Fora isso, não temos nada. Como podemos alimentar tantas pessoas com isso até que elas fiquem cheias? Irmãos e irmãs, é isso mesmo. Somos seres com habilidades limitadas. Porém, Deus, que está sempre conosco, pode fazer qualquer coisa. Deus, que está sempre conosco até a consumação do século, tem a autoridade de nos alimentar completamente, e fazer o pão encher as 12 cestas, e transbordar. Como os 10 espiões, quando eles viram a cidade de Jericó com a sua própria perspectiva, ela parecia invencível. Porém, quando vistos através do poder de Deus que estava com eles, eles podiam devorar seus habitantes. Mesmo para a pessoa que disse, como o pão, os podemos devorar, a perspectiva física era a mesma. Todos viram e sentiram a mesma coisa. Porém, a diferença estava em reconhecer a presença de Deus, e não reconhecer a presença de Deus. Em todos os aspectos da nossa fé, se nos esquecermos de Deus, o Evangelho falhará. Devemos ter Deus em mente. Como Ele nos sustenta até a consumação do século, vamos oferecer muitas orações. Se dependermos apenas de nossa própria força, não poderemos criar obreiros rapidamente. Porém, quem guia todas essas coisas? Nunca devemos esquecer o que Deus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Devemos tentar ser a igreja com a qual Deus está. Deus sempre estabelece a meta. Nós apenas precisamos seguir a sua liderança em direção a esse objetivo. Isso não é demais para nós? Não precisamos dizer isso. Deste dia em diante, vamos mudar a nossa mentalidade. Quem está guiando a nossa igreja? Deus guia o caminho. Quanto podemos realizar? Não podemos alcançar nada sozinhos. Porém, e se Deus tomar a liderança? Tudo é possível.
Devemos entender que nada é impossível quando Deus está no controle. Deus disse sobre o pão no deserto e os 5 pães. Então, vamos ver o que Deus disse sobre o pão da Páscoa no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. No versículo 48, está escrito: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. O que aconteceu com eles? E morreram. Deus enviou o pão para os seus antepassados comerem no deserto, mas eles não morreram mesmo comendo? Vejamos o versículo 27. Vejamos o versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aqui, Jesus falou sobre a comida que perece, referindo-se ao milagre dos 5 pães e 2 peixes, no Evangelho de João capítulo 6. Mais tarde, ele concluiu que os 5 pães são comida que perece. E o que ele disse sobre o pão milagroso no deserto? Ele disse que eles morreram mesmo que o comeram. Porém, Jesus descreveu o pão da Páscoa de forma diferente. Vamos ver como ele expressou isso no capítulo 6, versículo 49 novamente. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes o que você não tem, vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue tem o que você tem, a vida eterna. Há 5 pães com 2 peixes, e o pão chamado maná. Mas Deus não descreve o pão da Páscoa como comida que perece, ou você morrerá mesmo que o coma. O que ele disse sobre esse pão? Deus disse que esse pão dá a vida eterna. Por que apenas esse pão dá a vida eterna? Porque a realidade desse pão é Jesus Cristo. Qual festa foi estabelecida com esse significado? Foi a Páscoa. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus, e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vamos para o versículo 26 para a cena da Páscoa. A Páscoa está sendo guardada. Vejamos o versículo 26. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é. O que é isso? O meu corpo. Dando o pão da Páscoa, Deus deu significado a ele como o corpo de Cristo, a sua carne. Vejamos o versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Pão e vinho. O pão e o vinho da Páscoa representam a carne, e o sangue do Filho do Homem, de quem Jesus disse no Evangelho de João capítulo 6. O que ele prometeu para aqueles que comem e bebem? A sua carne e o seu sangue? Ele prometeu nos dar a vida eterna. Da mesma forma, houve o pão milagroso dos 5 pães, e o pão milagroso chamado maná. Mas o pão que Deus reconhece como o verdadeiro pão, é o pão da Páscoa. Quem é a realidade desse pão? A realidade desse pão é Cristo. Para nos tornarmos um com Cristo, e desfrutarmos da vida eterna, e das bênçãos no eterno reino dos céus, Deus nos concedeu a Páscoa. Muitas pessoas no mundo querem testemunhar um milagre, mas o Pai disse: não há milagre maior do que o milagre da vida eterna.
Irmãos e irmãs, vocês não assistiram ao vídeo onde ele enfatizou a Páscoa? De fato, não há milagre tão significativo quanto a Páscoa. Esperando que todos os filhos de Sião ao redor do mundo possam dar grande alegria e glória a Deus ao guiar as ovelhas que ainda não entraram em Sião. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.